Então acho que a questão principal que a gente precisa responder aqui é, além de localizar um bom local para praticar, para voar, a gente tinha também que saber quais os horários melhores, né? Nesse momento aqui, ó, eu tô por volta de 3:30 da tarde. Mas nesse horário o sol é muito forte, então imagina você olhando para cima, dá para ver pela sombra, pela intensidade da sombra que está no meu rosto, olhar para cima fica ruim por causa do sol. Você não consegue permanecer com os olhos abertos muito tempo, e isso te prejudica bastante, porque se você estiver olhando para o aeromodelo e ele for no sentido do sol, você vai acabar perdendo a referência dele e a localização dele. Se não estiver fazendo um ruído muito alto do motor, você vai acabar perdendo ele, e ele vai acabar caindo num local onde você não consegue recuperar depois. Então, como uma questão também de segurança, é importante lembrar também os horários, os melhores horários para voar. Normalmente, para praticar o aeromodelismo, eu prefiro os horários mais no período da manhã, entre 6 e 9 da manhã, e na parte da tarde eu prefiro entre 5 horas, até nesse horário de verão que a gente está agora, o sol tende a se pôr mais tarde, por volta de 7:40 da noite. Então eu pratico entre esse horário de 5 e 7 da noite, 7:40 por aí. Depende do dia, do vento também. As condições do clima também é importante. Se tiver um dia nublado, e se o aeromodelo tiver cores escuras, não é interessante, porque se ele estiver muito alto, as nuvens vão acabar camuflando ele lá no céu, então você não vai conseguir localizar ele com muita facilidade. Um pouquinho de tempo que você olhar para o lado, você já vai se perder. Outra questão também é relacionada ao vento. O aeromodelo, como ele é muito leve, né, os aeromodelos que eu costumo mostrar aqui são aeromodelos que têm entre 300 e 450 gramas, no máximo 500 gramas. Então é importante que você não voe em dias que o vento seja muito forte, em momentos que o vento seja forte. Como ele é leve, qualquer vento um pouquinho mais, com uma rajada de vento um pouco mais forte, já vai levar esse aeromodelo para uma outra região, para uma outra área, pode virar ele. Se o aeromodelo está seguindo e o vento bater contrário, vai virar ele pode cair ou pode só tomar outra direção e você não conseguir trazer de volta. É sempre importante na hora da decolagem, a decolagem sempre é feita contra o vento. Então, se o vento está vindo nesse sentido, você tem que decolar no sentido contrário. Então o vento vai passar pela asa, vai gerar sustentação e ele vai subir mais fácil. Em dias de vento é legal voar com uma pouca brisa. Hoje, por exemplo, tem uma brisa legal aqui, não sei se dá para perceber no vídeo. Tá legal, não atrapalha o voo. E é interessante porque quando o aeromodelo está alto, cerca de, 50 metros acima, se você posicionar ele contra o vento, você consegue voar muito mais tempo sem usar o motor. Você precisa usar menos motor ainda, então o voo vai durar mais tempo que o normal. Teve certa vez que eu fui voar do lado contrário lá, com uma bateria de 1800 mAh, eu voei 40 minutos com um aeromodelo só. É até cansativo voar muito, porque você fica o tempo todo olhando para cima e aí acaba doendo o pescoço. E também só voar contra o vento também não é tão interessante, porque é meio chato. Então não tem aquela adrenalina de fazer uma manobra, de fazer um loop, voltar, ir lá e voltar e tal. É mais legal mesmo fazer o voo com a aceleração do motor, com velocidade. Outra questão interessante relacionada também à segurança no local que você vai voar é evitar um local onde tenha um volume de pessoas passando, ou tráfego de veículos, ou bicicleta e moto e tal, porque um momento ou outro pode acontecer algum problema com o seu aeromodelo, ou você se apavorar e tal, e acabar batendo esse aeromodelo num veículo ou numa pessoa. Tem um vídeo aqui, eu vou mostrar um vídeo aqui de um pessoal que estava fazendo uma filmagem de um aeromodelo, uma filmagem em um parque, usando um drone. Na verdade, esse drone era um octocóptero. Ele tem 8 motores, então é o modelo mais seguro que tem em questão de falha mecânica, né, falha elétrica e tal. E olha só o que aconteceu aqui. Relacionado também à segurança,
é que além de você evitar locais que tenham movimento de pessoas e tráfego de veículos e tal, é importante também um local onde não tenha muita vegetação. Lá atrás ali, ó, a gente tem uma quantidade razoável de árvores, ali deve ter mais ou menos ali uns 100 metros de árvores, 100 por 25. E aí ali eu consegui perder um aeromodelo, ele tinha mais ou menos 80 centímetros de comprimento, e eu fui voar ele, acho que eu voei nem 5 minutos com ele. Dei uma passada próxima ali, aquelas árvores ali, ele bateu numa copa de uma árvore e eu nunca mais achei, já vai fazer 2 anos isso. E eu andei pra caramba ali. Então, local com vegetação alta não é muito interessante, porque às vezes o aeromodelo cai lá e você não encontra. Mas se você tiver, de qualquer forma é interessante, se você tiver o alarme localizador de aeromodelo, eu mostrei ele aqui, ó, eu mostrei no vídeo anterior. Se você tiver um alarme desse, o aeromodelo vai cair no local, ele vai disparar o alarme e você consegue localizar ele pelo som. Se não tiver, realmente é difícil de encontrar. No meu caso eu não tinha na época e acabei perdendo o aeromodelo inteiro, a bateria, tudo, não consegui recuperar nada, nem notícia. Relacionado também à segurança, é importante que você evite voar sozinho. Se você for praticar aeromodelismo, normalmente você vai voar e é imprescindível que você mantenha a sua atenção o tempo todo no seu aeromodelo. No meu caso aqui, ó, quando eu venho praticar, por exemplo, nautimodelismo, né, que é o barco, eu venho sozinho, não tem problema. Aqui, se eu me distrair, o barco, é só parar de acelerar, o barco fica parado ali na água, boiando e tal, na deriva, e não tem nenhum prejuízo. Mas no caso do aeromodelismo é diferente. Se você estiver voando e perder a atenção para aquele aeromodelo, ele tende a voar, a cair ou bater em algo. Então, sempre que você for voar, tente ter alguém próximo contigo, alguém te acompanhando, porque acontece muito, principalmente eu pratico assim dentro da cidade, né, em áreas como esse parque aqui. Normalmente eu pratico nos horários que tem movimento de pessoas, então não é um movimento tão grande, mas há pessoas que ficam circulando o parque, fazendo caminhada. Vez ou outra aparece uma galerinha, algumas crianças, e eles querem ver, né? Alguns adultos também querem ver, perguntar como é que funciona. E essa questão é que é o problema. O pessoal quer saber como é que funciona e vem perguntar para você. E aí, nesse negócio de te perguntar, você tem que prestar atenção no aeromodelo voando e ainda responder a pessoa, que dá atenção para a pessoa aqui. E nisso você acaba perdendo, um dos dois você vai fazer errado, né? Fazer com menos atenção. No caso do aeromodelo, já aconteceu comigo, uma pessoa estava conversando, estava naquele ponto ali, ó, bem do outro lado ali, voando, e chegou uma pessoa passando de moto, parou e foi me perguntar se eu que tinha feito o aeromodelo, se eu tinha comprado, onde eu comprei. E foi o prazo ele perguntar, eu olhar para a pessoa, o aeromodelo bateu numa árvore, e aí eu demorei quase 2 horas para tirar ele lá de cima dessa árvore. Então é uma questão que acaba sendo um risco para você e torna-se uma preocupação na questão de segurança para o seu aeromodelo. Se eu estivesse com outra pessoa comigo, essa outra pessoa poderia responder a pessoa curiosa ali, né? A pessoa que chegou perguntando. No caso, meu auxiliar, digamos assim. Se você está voando e está sozinho, e alguém chegar e perguntar alguma coisa, peça para a pessoa esperar um pouquinho, aí vem, pousa o aeromodelo, desce ele, pousa, e aí conversa com a pessoa. Normalmente acontece da pessoa ver você voando, e ele espera você voar para depois perguntar alguma coisa, a dúvida que ele tem. Então tenta sempre fazer isso. Quando a pessoa quando você vê chegando alguém por perto assim, já vai logo baixando o aeromodelo, desce ele, pousa e aí conversa com a pessoa. Já aconteceu comigo uma vez, uma pessoa chegou e eu falei, não, pera só um minutinho que eu vou pousar aqui. Aí eu pousei o aeromodelo, a pessoa achou que eu tava meio que assim, não, ele chegou aqui, tô com medo dele roubar meu aeromodelo, vou pousar, vou embora. E aí nesse caso aconteceu que eu pousei e aí já chegou uma galera cheia de crianças ali, uma meninada, e essa meninada começou a perguntar um monte, e aí eu já me senti meio que acanhado ali, porque eu respondia uma coisa para terminava de responder, outro menino chegava e perguntava a mesma coisa, então já ficou chato, eu não conseguia
já estava numa situação que eu não conseguia nem voar e nem responder a eles, porque toda hora eu tinha que responder a mesma pergunta. De certa forma é chato. Se tivesse outra pessoa, essa outra pessoa poderia ir conversando ali e tal. E não custa nada nem para você nem para mim responder algumas dúvidas relacionadas ao aeromodelismo para quem não pratica. Futuramente, quem sabe, um deles também venha praticar contigo. Então, para escolher um horário, então para escolher um local para voar, prefira locais abertos, com pouca vegetação de árvores, sem fiação elétrica, sem postes elétricos. Você dá para ver aqui que tem lá no finalzinho, não sei se dá para perceber no vídeo, tem alguns postes, mas eles estão realmente na avenida lá do outro lado, então não atrapalha o voo ali. Prefira horários, sempre tente voar o máximo que você conseguir, mas com antecedência de até 1 hora antes do sol se pôr. Porque pode acontecer de você estar voando, comigo acontece sempre no finalzinho do dia. Estou voando e aí acontece alguma coisa lá, sei lá, invento que quero voar para determinada área, sobrevoar determinada área, filmar alguma coisa. E aí quando acontece isso, eu estou sempre com pouca bateria. E aí eu sobrevoo determinada área e o aeromodelo cai. Então se você estiver próximo do período que o sol vai se pôr, que vai anoitecer, vai ficar mais difícil de localizar durante a noite. Então tenta voar até no máximo 1 hora antes do sol anoitecer, do sol se pôr, para evitar algum problema. Lógico que eu vou também até começar a anoitecer, já voei à noite também, vou à noite várias vezes, não é tão frequente, mas eu vou. E isso precisa que o aeromodelo tenha uma iluminação especial para isso, para você localizar ele à distância à noite, mas sempre evite voar nesses horários. Também uma questão que o pessoal acaba, uma questão de massagear o ego, voar sobre a cidade. Então, se você vai estar iniciando, não arrisca, porque o seu aeromodelo vai cair e pode acontecer alguma coisa, ele vai cair, você perder a referência dele, perder a visão dele e ele acabar caindo e você não vai encontrar. E pior que isso, ele pode cair em cima de um veículo, em cima de uma moto, alguém andando e ferir alguém. E você vai ser responsabilizado criminalmente por isso, porque você assumiu o risco de causar um acidente. Então, realmente é um local proibido. Aeroporto também é um local proibido, você sobrevoar áreas com tráfego aéreo. Então, o aeroporto é local proibido. Alguns drones, como o Phantom, por exemplo, e outros equipamentos que já possuem o GPS, eles, quando eles estão chegando próximo a um local, se ele estiver voando e chegar próximo a um local que tem um tráfego aéreo, ele vai parar o voo dele, vai notificar você que ali é proibido e vai voltar para trás. E se você for decolar desse local, ele já não decola, ele já marca que é um local proibido e não faz a decolagem. Outra coisa relacionada também a quase uma questão de segurança é que no seu aeromodelo é interessante, isso é uma dica muito importante, é interessante você ter uma etiqueta com o seu nome e seu telefone. Para que serve isso? Se você perder o seu aeromodelo, digamos que uma pessoa encontre e essa pessoa vai ver lá o teu contato e ela te liga para informar, achei que um aeromodelo assim tá com o teu telefone, teu número, e a pessoa te devolver. Comigo já aconteceu uma vez, eu fui voar num outro ponto aqui próximo e o aeromodelo acabou caindo, fui passar sobre um pé de manga, mas eu achei que estava alto o suficiente para passar por ele e na verdade estava baixo. Ele acabou batendo num galho do pé de manga e caiu numa rua. Só que de onde eu estava não conseguia, parece um parque como esse daqui, e ele caiu mais ou menos atrás de uma árvore, tipo essa árvore aqui, só que lá atrás era um pé de manga e bateu num galho daquele ali, estava longe, assim, mais ou menos essa distância daqui lá. Essas árvores ali são 2 árvores aqui, e aí bateu lá e caiu por trás das árvores, então eu não tinha como saber onde foi. E aí era dentro da cidade, era o início do bairro, e caiu numa rua, e para prejudicar ainda, eu passei na rua várias vezes, pela referência que eu tinha, eu imaginei que tinha caído nessa rua, e eu andei por lá várias vezes, mas não encontrei. E um senhor encontrou lá um cachorro latindo, e ele foi lá ver, latindo, e ele viu que na árvore tinha algo estranho, ele foi olhar, então o aeromodelo bateu no pé de manga e saiu descontrolado e caiu numa árvore do outro lado da rua. Só que ele ficou entre os galhos da árvore.
E o senhor encontrou esses cachorros latindo lá e foi lá, deu uma olhada e viu que era um aeromodelo, viu que era algo estranho, tirou de lá de cima e viu que era um aeromodelo, um avião, entendeu que era um avião. E encontrou o meu telefone lá e me ligou. Aí eu voltei lá e peguei. Eu tinha passado já umas 3 ou 4 vezes nessa rua e não tinha visto o aeromodelo lá. Também, então a questão de ter o telefone ali no aeromodelo é interessante porque se você acabar caindo, perdendo esse aeromodelo, a pessoa que encontrar pode, né, ter uma chance da pessoa te ligar ali e você recuperar o seu aeromodelo. Também é importante, relacionado à segurança também, é importante você sempre ter usar a bateria carregada. Então, uma bateria 3S, que é normalmente a que eu uso aqui, que eu recomendo, ela tem a potência máxima, a carga máxima dela é de 12.6 volts, então 12.60 volts. Então é interessante você voar até 10, se não me engano, 10.6, eu não tenho certeza agora, mas eu vou até 11. Então de 11 até 12.60 volts que eu costumo utilizar para voar. E aí, para poder me auxiliar nisso, porque eu não consigo ficar vendo a carga da bateria enquanto eu estou voando. Então eu uso aquele voltímetro aqui, ó, marcador, ele é um alarme, e esse alarmezinho ele vai conferir a carga da bateria célula por célula. Ele faz isso de 1 até 8 células, não sei, eu acho que é 6, até 6 células, e aí você define qual nível de carga tem que ter para ele disparar o alarme. Então quando chegar nessa carga ele vai automaticamente desligar, vai automaticamente disparar um alarme, e aí você, é um alarme bem alto, você vai ouvir, vem e pousa. É interessante deixar uma carga extra, porque você tem que, se você estiver alto, né, num local distante do ponto de decolagem, você tem que ter uma carga extra de bateria para poder vir de lá desse ponto e pousar aqui. Normalmente o aeromodelo ele tem uma razão de planeio muito boa. Então normalmente aí um planeio de cada 1 metro de altura, cada 1 metro que ele descer, 1 metro descendo, ele planar 16 metros para frente. Isso acho que é o mínimo que se consegue fazer. Então dá para planar uma distância enorme. A 400 metros de distância você consegue ir planando numa razão de planeio muito boa e pousar. Só que durante o pouso, normalmente tem gente que pensa que na hora do pouso não precisa ter o motor, mas é interessante ter o motor ligado para poder manter a velocidade constante. Então aí você vai vir com o motor um pouco acelerado para poder ter uma velocidade constante do início até o final, até tocar a pista, né, a pista de pouso. Na hora de pousar, na hora de decolar, eu falei que na hora de decolar você decola contra o vento, e na hora de pousar você também faz a mesma coisa, você pousa contra o vento, porque o vento vai gerar sustentação, né, no seu aeromodelo e vai facilitar o seu pouso. Então menos motor e menos velocidade, mas ainda mais sustentação. Se você fizer contra a força que o motor vai gerar para fazer velocidade, o impulso que ele vai gerar, vai ser anulado pela força do vento, que está também a favor, né? Se você está decolando a favor, o vento está nesse sentido e você está decolando no mesmo sentido, o vento vai empurrar o aeromodelo, mas o motor não consegue fazer impulso suficiente para fazer esse aeromodelo correr na pista e gerar sustentação para o voo. Então é importante que você faça sempre o voo contrário ao vento. Então, eu sou o John, esse é o canal Aprendendo Aeromodelismo, e esse foi um vídeo sobre dicas de segurança. Falou, galera, até mais.